Olá, boa noite, saudações, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde posso estar a acompanhar esta conversa, neste preciso momento, aqui Mateus Mutola, mais uma vez, invadindo, como quem diz, o seu dispositivo para poder dar boas-vindas a mais uma edição do programa A Espírito e Vida com Mateus Mutola. Lembrar que este programa vai ao ar todos os sábados, quando estão pontualmente às 19 horas, aqui no tempo ou na hora de Moçambique, na África Austral, ou se quiser, na África Subsaariana. Nós estamos aqui todos os sábados, quando são 19 horas, para trazê-lo ou trazer para si pensamentos ligados à nossa espiritualidade e também à vida, mas tudo isto aqui na luz da palavra de Deus. E esta é a quinta edição, no qual estamos a falar sobre a nova criatura. Se for a sua primeira vez a entrar em contato com este programa, a ligar-se a nós agora, quero lhe encorajar a voltar atrás aqui neste canal para poder melhor situar-se, isto é, acompanhar esta conversa desde o início. Como dizia, esta é a quinta parte desta conversa, na qual estamos a falar sobre a nova criatura. Portanto, para voltar a melhor situar-se, perceber, estar dentro do assunto do Espírito, como quem diz, eu encorajo mais uma vez que volte para trás aqui neste canal, procure a primeira parte, a segunda, a terceira, a quarta, para poder então melhor perceber esta quinta parte, apesar de que cada parte pode ser percebida por si, por conta de serem partes completas por si, então você pode ficar só com uma parte, mas mais uma vez, quero que você flua com o espírito desta conversa, voltando para o início. Na última conversa, eu disse que hoje íamos falar sobre as dinâmicas do falar em línguas estranhas. Nós começamos a falar sobre aquilo que tem como subtema seria como deve viver a nova criatura. E vimos que a nova criatura deve viver falando a sua própria língua. Tem uma língua típica que Deus concede à nova criatura e eu e você devemos falar, não só nós dois, mas também toda pessoa que tem Jesus em seu coração como seu Senhor Salvador deve falar esta língua que é comumente conhecida como língua ou línguas estranhas. Então, para avançarmos, queremos falar sobre dinâmicas desta língua. E quero começar a explicar que esta língua, como ponto número 1, ela visa edificar, ela é importante para a edificação pessoal. Isso aqui está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, onde diz que toda pessoa que fala em espírito edifica-se a si mesmo. O mesmo também é retratado no livro de Judas, o versículo 20, em que diz, quando falamos em línguas estranhas, nós edificamos o nosso espírito, edificamos a nós mesmos. Portanto, esta é a primeira dinâmica do falar em línguas estranhas. A segunda dinâmica tem que ver quer dizer que a segunda dinâmica tem que ver com o fato de que a língua estranha é um sinal sobrenatural. Por exemplo, é normal que no evento eclesiástico ou de Deus, ou conferência cristã, Deus queira falar com uma pessoa estranha ou estrangeira, que não faça parte do grupo nativo ou que não fale a língua do grupo nativo. Então, na oração, Deus pode colocar uma língua estranha para a pessoa com quem está falando, mais perceptível, compreendida, sendo a língua oficial ou materna da pessoa para quem esta mensagem é transmitida. Por exemplo, no encontro só de pessoas da origem chinesa, por exemplo, está lá uma pessoa que vem da França. E o que vem da França não fala mandarim e o chinês também não fala francês. Mas, na oração, pode Deus derramar o Espírito Santo e facultar a pessoa a falar 100%, neste caso, o chinês, falar 100% em francês, que é para transmitir uma mensagem de Deus para a pessoa que vem da França. A pessoa que fala, nesse caso, chinês, não percebe nem um vintém, o que está a dizer, mas o francês percebe perfeitamente a comunicação, a mensagem. É Deus falando com ele. Então, pode ser usada a língua estranha como um sinal sobrenatural. Esta é a segunda dinâmica do falar em línguas estranhas.
Vamos agora para a terceira dinâmica. A terceira dinâmica tem que ver com a língua dos homens. Isto é, Deus pode permitir ou facultar com uma pessoa que nunca falou, por exemplo, voltando ao exemplo do chinês francês, facultar o francês a falar mandarim como se fosse um nativo, como se tivesse ido a uma escola de mandarim, aprender a falar o mandarim, enquanto que nunca passou por nenhuma escola de línguas, tampouco alguém ensinaram a falar a língua da China. Mas quando está sob o Espírito Santo de Deus, a pessoa sempre fala o mandarim. Não, atenção, aqui não é questão de transmitir uma mensagem para um chinês, mas é a sua língua normal, estranha, pela qual a pessoa fala. Ela não percebe, mas os que a ouvem, entendem que a pessoa está a falar a mandarim. Portanto, isto é que é, ao segundo sinal, a sobrenatural desta língua estranha. Para quem está entrando em sintonia conosco, não se esqueçam de repassar o link desta conversa para os seus demais contatos, as suas demais redes sociais, para que mais pessoas salvas possam ser abençoadas e transformadas com esse estudo. Estamos a falar sobre a nova criatura e esta é praticamente a quinta parte da nossa conversa. Então, estamos aqui a falar sobre dinâmicas de falar línguas estranhas. A quarta dinâmica tem o que chamamos, a Bíblia chama de língua dos anjos. Isto está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Tem língua dos homens, tem a língua dos anjos. A língua ainda é estranha, mas quando a pessoa fala esta língua, profere esta língua, está diretamente falando a língua que os anjos usam para comunicarem entre si. Percebe? Fala língua estranha, mas quem entende são os anjos. Em outras palavras, a pessoa está a comunicar-se diretamente com os anjos, está dando ordens, instruções ao reino ou esfera angelical. E há anjos específicos que recebem essa instrução e entram em ação, começam a operar a favor e em prol da pessoa que fala a língua dos anjos. Portanto, esta é a quarta dinâmica de línguas estranhas. A quinta dinâmica é a língua de adoração. Isso aqui está em João capítulo 4, verso 24. É a língua de adoração. A pessoa começa a adorar a Deus em línguas estranhas, não é? A Bíblia diz que virá um momento e chegou o tempo em que as pessoas, ou que os verdadeiros adoradores, irão adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, esta adoração acontece lá no nosso mais íntimo, no nosso espírito homem, mas é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus através de uma língua estranha. Então, é a quinta dinâmica da oração em línguas, ou da línguas estranhas, é a oração ou línguas de adoração. Da mesma forma que a gente adora em português, na língua que nós falamos de forma oficial ou nativa, também é possível adorar a Deus na língua estranha. Vem sobre si o Espírito Santo, você é arrebatado e começa a expressar-se a falar em línguas estranhas. Então, esta é a quinta dinâmica da oração ou da língua estranha. A sexta dinâmica é quando a oração em línguas vem como dom. É um dom que Deus derrama sobre você. Mais uma vez, isso está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, verso 10, verso 28, verso 30 e também no capítulo 14, verso 26, 27 a 28 e 28. Então, isto vem como um dom que Deus derrama sobre si por meio do Espírito Santo. Este tipo de língua com dom contém uma mensagem específica e carece, por norma, de interpretação. Lembra-se quando a Bíblia fala dos dons do Espírito Santo? Penso que é em Coríntios 1, capítulo 12. Depois fala do dom de línguas e fala do dom da interpretação de línguas. Então, este dom, quando manifesta-se, normalmente carece de uma interpretação. Certo? A sétima dinâmica da oração em línguas, ou de falar em línguas, ou línguas estranhas, é a língua desconhecida. Esta aqui está em Coríntios 1, 14, verso 2. Diz que é uma língua desconhecida. Nenhuma pessoa ao redor compreende e nem tão pouco a pessoa que está falando também não entende.
a Bíblia diz assim que o seu entendimento não está nula, é como se fosse apagada, não é, está no zero, não vê game, não percebe, não entende, entende? O Espírito fala, não é? Ele ouve, mas o seu entendimento não está a perceber exatamente a mensagem que é transmitida pelo seu Espírito. Então, é classificado como língua desconhecida, certo? E então, a oitava dinâmica é tida como línguas de pessoas. Diz assim a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, diz o seguinte: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, aqui é quando eu, neste caso, falo línguas estranhas, não há ninguém para interpretar. Então, no culto público, não vou estar a explodir toda hora, por exemplo, não vou pregar falando línguas, ninguém vai se edificar, percebe? A não ser que haja alguém com dom de interpretação ou a não ser que eu consiga interpretar. Fora isso, não. Mas ele diz assim, que no meu cantinho de oração eu posso falar esta língua dentro de mim, para mim mesmo, para a minha própria edificação, comunicando também dessa forma com Deus, que entende e fala todas as línguas que existem na face da terra, no mundo espiritual e não só. Portanto, estas são as dinâmicas de falar a línguas. Quando você fala consigo mesmo, o que acontece? Você fortalece da vida, se fortalece, você fortalece e vivifica os seus ossos, os tecidos, as células, tecidos, órgãos e sistemas do seu organismo. São fortalecidos quando você fala a língua estranha para si mesmo e também diante de Deus. Esta, meus queridos, era a primeira forma como a nova criatura deve viver. Agora, qual é a segunda forma pela qual a nova criatura deve viver? Vimos, em primeiro lugar, que a nova criatura deve viver falando a língua estranha. A segunda forma que constitui o modo de viver da nova criatura é que esta deve viver falando a palavra de Deus. Não basta ter um exemplar da Bíblia. Até tenho a minha história da minha Bíblia aqui, está aqui à minha frente. Não basta ter um exemplar da Bíblia. Certo? Não basta ter um exemplar da Bíblia. Não é suficiente ter esta Bíblia. Não consigo. Não basta ler a Bíblia, meditar, etc. Importa saber fazer uso dela para o seu próprio benefício e para a glória de Deus. Ok? E existem duas maneiras distintas pela qual você pode saber como fazer uso ou tomar partido ou benefício do estudo e meditação da palavra de Deus. A primeira é saber falar a palavra de Deus. 2 é saber responder ou personalizar a palavra de Deus. Ler só não basta. Tem que saber falar a palavra, mas saber personalizar a palavra. Por exemplo, quando olha para a Bíblia, não é? Eu e você não vivemos naqueles tempos em que a Bíblia foi escrita. Então, não basta só saber o que Jesus fez para os judeus, para os israelitas, ou o que Deus fez para o seu povo por meio de Gideão, por meio de Moisés, etc. É preciso torná-la, essas histórias, reais, aplicáveis para mim hoje, no meu cotidiano. Senão, a palavra de Deus vai ser um livro totalmente irrelevante para mim. Veja só, estamos no século XXI, salveiro. E os relatos aqui estão a falar dos anos 70, 50, ou até antes da nossa era. Então, como personalizá-la? Como torná-la eficaz na minha vida hoje? Como torná-la relevante? Tem que saber falá-la, mas também saber personalizá-la. Nota aqui. A nova criatura deve falar a palavra de Deus constantemente, face a uma espécie de autoprofecia, ok?
em situações e circunstâncias não favoráveis. Tem que falar a palavra de Deus. Não fala a circunstância. Não fala o que você possa estar a sentir. Não fala o que vê. Procure falar a palavra de Deus. Na sua própria vida, mas também na vida das outras pessoas. Nota que a natureza, nota que importa conhecer e saber qual é efetivamente a natureza da palavra de Deus. Primeiro, nota que a palavra de Deus é um espelho. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz que a palavra de Deus é um espelho. Na palavra de Deus, você vê a sua imagem. Você vê a imagem, a verdadeira, o verdadeiro reflexo de quem é a nova criatura. Você vê a imagem da nova criatura quando vai para a palavra de Deus. Ok? 2, nota que a palavra de Deus é criativa. É uma ferramenta criativa que cria, que faz acontecer, que provoca manifestações. Isso está em Gênesis 1, verso 3. Terceiro, nota que a palavra de Deus é eterna, isto é, ela nunca muda e ela dura para todo sempre. Então, quando fala a palavra de Deus, você estará falando a partir da eternidade. O mundo que a gente vive, este mundo que a gente vive, não é eterno. Teve um princípio e terá um fim. Então, a eternidade criou o mundo em que a gente vive. Certo? Portanto, para melhor poder perceber como a potente e poderosa é a palavra de Deus, sendo ela eterna, quando você fala a palavra, está a comunicar no mundo criado a partir do mundo não criado. Você está a falar para o mundo físico a partir do mundo espiritual. Então, você está falando a partir da eternidade, quando pronuncia e fala a palavra de Deus para as suas circunstâncias. Em quarto lugar, nota que a palavra de Deus é uma espada no mundo espiritual. Romanos diz assim, temos que dizer com a boca confessar. Ok? Acho que isso aí, Efésios 6, 17, diz que a palavra de Deus é uma espada. Okay? Diz que é espada no mundo espiritual. Em Romanos 10, 9, diz se com a boca confessares. Com a boca deve confessar a palavra de Deus. E confessar não quer dizer falar coisas feias, negativas, eu sou mau, sou pecador, não mereço o amor de Deus, etc. Não. Confessar na sua etimologia original, na sua origem, neste caso, significa falar a mesma coisa que Deus diz. É testemunhar aquilo que uma pessoa que viveu uma certa ocorrência está a dizer. É dizer a mesma coisa que a pessoa sobre a circunstância. Então, confessar a palavra de Deus é dizer a mesma coisa que Deus diz acerca da nossa situação ou circunstância. Isso que é confessar a palavra de Deus. Então, a palavra boca, vem de uma etimologia grega que significa espada. Quer dizer, espada. Então, é a palavra de Deus na sua boca que é a espada do Espírito Santo. É a palavra de Deus na sua boca que é a espada do Espírito Santo. Quando fala a palavra, ela torna-se espada do Espírito Santo. Essa, meu querido, é a quarta dinâmica ou poder da palavra de Deus. A quinta característica da palavra de Deus é perceber que ela, na verdade, é martelo e fogo no mundo espiritual. Quem nos diz é Jeremias 23, verso 29. Diz que a palavra de Deus é martelo e fogo no espírito. Em sexto lugar, a palavra de Deus é o poder de Deus, ok? A natureza da palavra de Deus é que ela é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Nunca esqueça disso. A palavra de Deus é o poder de Deus. E a sétima natureza da palavra de Deus é que ela é espírito e vida. Quem diz a Jesus em João 6:63. Ela é espírito e vida. Veja só. Veja assim a Bíblia. Não é? A nova criatura fala a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra
é da terra e fala da terra. Isto é em João capítulo 3. Aquele que vem do céu é sobre todos. Repito, aquele que vem de cima, que é a nova criatura, é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. O que é da terra, fala da terra. O que vem de cima, fala o que é de cima. Certo? Então, aquele que vem do céu é sobre todos. No verso 34, João 3, a primeira parte, diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Eu e você somos pessoas enviadas do céu para a terra por Deus. Não obstante, quando somos salvos, temos que nos alinhar na nossa missão e propósito de vida, pelo qual Deus predestinou-nos na eternidade. Então, somos pessoas enviadas por Deus. Então, temos que falar a palavra de Deus. Nota que em Pedro 1, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ah, mas, apóstolo, eu tenho que falar o que eu sinto, porque sinto isto, sinto aquilo. Ele diz, não. Ele diz, aquele que vai falar, que fale as palavras de Deus, ou fale segundo a palavra de Deus. Vai falar, como nova criatura, perfeito. Ele diz o seguinte: fala ou fale segundo a palavra de Deus. Quero agradecer pela sua atenção. Vamos efetivamente parar por aqui, o encontro de hoje. Dizer muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de partilhar esta conversa com as demais pessoas, amigos seus, nas suas demais páginas sociais, que possam, obviamente, se interessar por esta conversa, querem efetivamente perceber qual é o poder da nova criatura. Portanto, nós voltamos próxima semana, quando forem prontamente 19 horas, aqui em Moçambique, volto ao ar para a sexta parte desta conversa, no qual estamos a falar sobre a nova criatura. Não se esqueça de deixar ficar o seu gosto, o seu like por esta página, esta conversa em particular, deixar ficar os seus comentários e, por que não, também há perguntas aí no espaço de comentários, não é? E eu estarei aqui, querendo Deus, próxima semana, para ter mais uma conversa consigo aqui no programa Espírito de Vida, onde vamos tratar da sexta parte, quando vamos falar sobre a nova criatura e como esta deve efetivamente viver. Pela atenção, meu muito obrigado. Quando forem pontualmente às 19 horas. Fique bem, Deus abençoe. Até a próxima semana. Tchau, tchau.